O magnetismo, né? Sofre a influência dos espíritos amigos. Quem quer começar? Essa ação magnética aí, ela sofre a influência dos espíritos amigos. Quem quer começar? Adriana ou Eliandro? Adriana agora. Pode ser. Essa ação, né, conjunto com os espíritos, elas sempre permearam, né, essa questão das religiões. Seja por qualquer que seja, que tenha sido a denominação dada, né? Tem a ação carismática, né? Renovação carismática, a questão de outras que chamam popularmente de descarrego, né? Tem outras que me falhou a memória agora, são várias as denominações. E todas ressaltam esse lado, né, que é uma ação conjunta, espiritualmente falando. Então, seja por qual denominação que for, né, o Deus do seu coração, né, Leandro, que a gente é mais acostumado a ouvir, mas isso é uma ação de emancipação magnética que está presente nas religiões que têm esse tipo de tratamento espiritual, né? Que lá é denominado mais de tratamento espiritual. Existe também, quem já teve a oportunidade de ver outras denominações religiosas, existe aquele trabalho coletivo, né, que a gente chama o passe coletivo, e existem aqueles atendimentos individualizados, né, que é o passe o magnético individual. Então, o estudioso, né, não só do magnetismo, mas das religiões, de uma forma geral, já deve ter observado essa característica, né? Que a influência espiritual é um ponto comum a todas essas religiões. Não é afastada a influência espiritual das denominações religiosas. Né? Só há uma distinção do que quer que seja que esteja se fazendo a influência, né? E para o espiritismo é um irmão que esteja equivocado, que esteja no processo, a exemplo, processo de obsessão, né? E as outras denominações religiosas classificam de maneiras variadas, né? Então, é patente, né? É uma realidade no mundo das religiões, essa contribuição, essa parceria espiritual também. A questão da água, né? Isso, por exemplo. A água magnetizada, né? Exato. Também os banhos, né? Né, da própria questão do que vem a ser a água magnetizada, que os magnetizadores clássicos também ressaltavam isso, né? Da magnetização da água, de você, naquele momento que está orando, colocar um copo d'água e após a oração, ou após o ritual, beber daquela água, né? Quando a gente vai observando, tem esse olhar
começa a relacionar os pontos em comum. Pois é. E a ciência, ambas as ciências vêm demonstrar. Pois é. Porque o pastor ele pede para você colocar a água, né, no copo lá, e já o padre ele passa com a água, né, com a água benta. E também na hora da oração, agora, né, com da televisão, as missas através da televisão também tem essa questão da água próximo da televisão, quando terminar ali, ele abençoa e a pessoa também toma. Exato. Só muda o nome e a forma, mas o objetivo é o mesmo. Né? É verdade. Então, pegando a deixa da Adriana, tem uma citação aqui, né, de Kardec, no Livro dos Médios, 1861, página 251. Aí diz assim, né? Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, a origem de si mesmo, a força que se utiliza, não parece que ele seja intermediário de nenhuma potência estranha? Enfaticamente, a espiritualidade responde: é um erro. Eles são bem enfáticos, assim, incisivos. É um erro. A força magnética reside, como disse Nivando, no homem, mas aumentada pela ação dos espíritos, que ele chame seu auxílio. Se magnetiza com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que te interessa por ti, que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. A questão que a Adriana levantou lá, do magnetizadores que se falou, Nivanda, e... magnetistas. Exatamente. E também tem uma citação de Kardec aqui, né, na Revista Espírita. Ele mesmo não acreditava de início, ele achava que era o próprio fluido. A princípio ele dizia, né, que na realidade eu mesmo pensava dessa maneira, mas depois eu fui ver que na realidade a própria espiritualidade me deu a resposta, né, que na realidade há sim uma ação. E aí, fazendo esse paralelo, eu fiz um curso de Reiki, primeiro grau. Eu achei muito interessante, que eu cheguei lá e eu aquela coisa toda da história do Reiki, né, de onde ele veio, os princípios, os símbolos. E quando foi na hora da aplicação, eu pensando que era um ato mecânico, apenas de ir, né? Não. Faz uma oração primeiro, porque tem toda uma egrégora, né, diante do Reiki, tem todo um respeito que é da imposição de mão que vai ser feita. E se evoca aqui justamente o que? Aqueles mestres, né, lá do passado que justamente comandam essa egrégora. Aí eu comecei a pensar o seguinte: olha que coisa interessante. Já surgiu uma primeira semelhança aí. Fui para a radiestesia, que eu sou radiestesista também, e eu pensando que era apenas colocar a parte do pêndulo lá sobre o chakra de alguém. Não, tem que ter todo um cuidado em relação à radiestesia, porque é considerado também uma prática, né, espiritualista, né, sabendo uma parte técnica. Aí, como a Adriana falou, você começa a fazer analogias. Se você for para Umbanda, é magnetismo puro, né? Se você for para Umbanda, e ao mesmo tempo tem essa relação entre o que Nivanda falou, essa questão espiritualista, né, no caso deles, né, e a questão do magnetismo em si. O jorei, por exemplo, né, a imposição de mãos, a questão da água, a questão da própria Rosa Cruz. Você entra na Ordem Rosa Cruz, é lindo o 6º grau. Não posso falar aqui por questões, né, da própria ordem, mas quando você vai aplicar o magnetismo, que é magnetismo por contato, eles pedem que você se recolha, ao mesmo tempo você faça uma oração e faça uma invocação aos mestres do passado para que eles venham lhe ajudar naquilo que você vai aplicar. Ou seja, é como a Adriana falou, muda a nomenclatura, uma técnica é diferente da outra, a maneira de se aplicar. No caso da gente da Rosa Cruz, a gente praticamente pega o copo entre as mãos, né, sem muito detalhe, só esse, e a gente faz o quê? Através de práticas que são magnéticas, a magnetização da água, né? A distância com a radiestesia, você pega o nome da pessoa,
coloca no papel, coloca entre as mãos, pensa na pessoa e fica pensando, meu Deus do céu, isso aqui é magnetismo puro. A Adriana foi muito bem feliz na fala dela quando ela disse assim, os magnetizadores, eles só praticam o magnetismo, né? Os magnetistas conhecem o princípio. Então, Adriana, a gente pode se colocar entre os dois, né? A gente pratica e a gente conhece, né? Porque a gente vai atrás de ver, quando a gente bate o olho em cada coisa, eu chego na casa da minha avó lá no sítio, aí em Puxinanã, a minha avó diz assim, você tá muito ruim, meu filho. Aí pega uma pimenteira braba, venha para cá, senta aqui, faz uma reza, primeiro ela faz uma evocação, para ajudar o neto dela, né? Ela pede, vai lá e dá um passe, né? Uma técnica dispersiva. Ela, não, a pimenteira é altamente, ela diz assim, a pimenteira descarrega tudo, só trocou por dispersivo, só faltou, né? Então, quando a gente vai analisar aí no Egito, por exemplo, entre a espiritualidade e as fotos que tem no livro de Pedro, está em toda história, né? Se você pegar um livro da vida oculta da maçonaria, aí eles, antes de entrar lá dentro daquela egrégora, eles magnetizam o espaço. Você tem que entrar limpo, de coração puro, sem pensamentos, né? Tem que tirar seus pensamentos fora. Tem que entrar em contato com aquela egrégora. Então, é apaixonante o magnetismo. Depois que você começa a estudar, você começa a perceber essa relação no seu trabalho com o paciente, né, Adriana? Adriana, que é da área de saúde. Quando alguém já chega perto de você, um aluno chega perto de você, na apometria, vamos para outra aqui, é magnetismo puro. O que eles fazem lá. Aí eu fui ver por que danado eles ficam instalando, por que danado o preto velho fica instalando, porque justamente seria o quê? Um poço magnético, né? E aí você vai ver que na verdade o magnetismo é como diz Pedro, tá em tudo. Aí a gente pode estudar também Kardec a questão da ação magnética, doação, recepção, o fluido. Enfim, eu falo assim porque depois dessa ciência... O olhar do magnetizador fica mais apurado, né? Exatamente. Chega na igreja católica depois de uma missa e senta lá no banquinho, fica sozinho. Tá tudo magnetizado. Depois daquela missa, aquela egrégora linda que é a igreja, né? E Chico já tem até relatos, né, que ele fala justamente do que acontece numa missa, né, enfim, que ele tem uma visão psíquica muito bem apurada. Você começa a ter mais respeito por tudo que é ordem, ao adentrar nelas, porque tudo está envolvido no magnetismo limpo. Então não tem como tirar, não tem como negar que existe justamente essa questão, não é só uma coisa mecânica, de chegar, colocar as mãos, mas sempre que a gente entra na além, há uma oração em círculo. Antes de você atender qualquer pessoa, você dispensa lá essa energia do outro, mas você já faz outra oração. O padre, a igreja carismática, a Umbanda, quando faz seus círculos, seus pontos, seus riscos no chão, e que evoca suas entidades, está dentro do magnetismo. Não tem como fugir, né? E aí, quando a gente quer magnetizar, justamente o que a gente faz à distância, que os bons espíritos conduzem os meus fluidos para esse endereço. É uma evocação. Então, acho que está respondido, né, Luana? Com certeza. É um show agora. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai, lili, ai, lô. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.